Quarto dia de programa diário de vida. A virtude que nós vamos refletir hoje é a contínua oração. E o vício oposto é a preguiça de rezar. É com Maria Santíssima que vamos aprender a rezar continuamente. Maria reza não só com os lábios, mas com a alma, ora com o espírito. Maria contempla na oração o momento presente, o passado e o futuro. A realidade humana e a intervenção divina estão articuladas na oração de Maria. Somente glorificam a Deus com a alma aqueles que experimentam em si o poder da presença de Deus em seu interior. Rezar com a alma é estar agradecido a querer a todo custo retribuir o favor. O que motiva a alegria de Maria também deve nos motivar, pois é uma alegria que brota do coração. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Isso está em 1 Timóteo 5, 16 a 19. Nós não vamos querer fazer somente a vontade de Deus, então precisamos aprender a orar sem cessar, como ele pediu. Sem cessar e sem parar mesmo, o tempo todo. Não é ficar 1 hora rezando e pronto, tá bom, não. É o dia inteiro. O vício oposto à oração contínua é a preguiça de rezar, né? O vício contrário à virtude da oração é preguiça. A preguiça torna-se um vício quando se tem aversão ao trabalho, seja ele mental ou físico. O preguiçoso evita fazer qualquer esforço. Ele só quer descanso e ver seus desejos saciados. Ele não quer fazer nada mesmo. A preguiça pode ser mais evidente em determinadas situações. A pessoa pode, por exemplo, ter muita disposição para o trabalho, mas não tem a mesma disposição no que se refere à vida espiritual. Ela acorda 4 horas da manhã para ir para o trabalho, mas não levanta cedo para fazer o terço da misericórdia, por exemplo. Como a preguiça se manifesta? A preguiça atua no espiritual, manifesta-se na fase da ascese, no caminho do homem para Deus. Principalmente quando a gente está buscando Deus, é que o demônio faz a gente ficar com preguiça. É a crise da maturidade no caminho espiritual. A preguiça se apossa do indivíduo pouco a pouco e de várias maneiras. Se apossa do indivíduo sem ele notar. Quando vê, já está arriado lá, sem querer fazer nada. A preguiça faz com que a pessoa se torne desleixada com as coisas de Deus, perdendo o entusiasmo e o dinamismo da vida espiritual. A pessoa deixa de rezar, deixa de ir à igreja, deixa de fazer as coisas que precisam ser feitas todos os dias por preguiça. A pessoa se torna sedentária, diminuindo suas atividades na oração. Reza pouco e às vezes nem consegue mais rezar. A pessoa se torna reprimida, pois a doença da preguiça faz com que ela se sinta fraca, negligente, incapaz de resolver qualquer situação, não manifestando seus dons como deveria. A preguiça faz com que a pessoa sinta o peso do corpo e da alma, sentindo-se permanentemente cansada, querendo dormir o tempo todo para fugir dessa sensação. Por fim, a pessoa se torna desequilibrada, sentindo uma confusão interna angustiante, de falta de clareza, de indecisão generalizada, manifestada em acomodação, passividade, irritação, lentidão para agir e vontade de fugir daquela situação. Quais são os pensamentos que o demônio provoca na cabeça dessa pessoa? Deixe estar para ver como é que fica. Eu não vou esquentar a cabeça não, hein? O frio dá uma preguiça, né? Vou ficar deitada aqui. Preciso descansar, tenho trabalhado muito. Relaxar fará bem para a minha saúde.
Preciso aprender a dizer não para aqueles que me chamam para o serviço. Preciso pensar e cuidar mais de mim. Estou precisando de férias, não aguento mais acordar cedo para ir trabalhar. Para que existe segunda-feira, hein? Não vale a pena rezar não, dá muito trabalho. Esses são os pensamentos que o demônio coloca na nossa cabeça. E coloca mesmo, tá? Eu sei muito bem porque aconteceu comigo isso aí. Outra hora eu conto essa história para vocês. Quais são os efeitos provocados pela preguiça na gente? Os preguiçosos desejam muitas coisas, mas alcançam pouco, pois se recusam a trabalhar por elas. Alguns até recorrem à malandragem para conseguir o que querem. O preguiçoso vive se arrastando, sem ânimo, sem garra. Por onde passam, vão deixando rastros de bagunça, porque não tem disciplina nenhuma. A preguiça interfere até no físico, já que o preguiçoso prefere comer o que é mais prático, nem se preocupando com o que é mais saudável. Acabam se tornando obesos porque não praticam nenhum tipo de atividade física. Alguns preguiçosos têm preguiça até de pensar e não demonstram interesse em adquirir nenhum tipo de conhecimento. Olha só quanta coisa que provoca na vida da pessoa, né? Quais são os motivos que a gente tem que combater a preguiça? A preguiça é um tipo de morte que introduz o desgosto, a solidão, o tédio em tudo que a pessoa faz. Conduz ao desespero, à depressão e até ao suicídio. Pode ser causa de pecado mortal quando a pessoa deixa de cumprir deveres imprescindíveis para a salvação, como a aquisição do sacramento, por exemplo. Quando a pessoa deixa de ir à missa, quando deixa de confessar, comungar, tudo isso ela está pecando. Qual é a terapia para se livrar desses pensamentos? É preciso romper com todos esses pensamentos e sensações, procurando fazer um esforço sobrenatural para satisfazer a Deus em tudo que fizer. Como remédio para curar esse mal, é aconselhável manter a fidelidade aos compromissos assumidos, mesmo sem estar com vontade ou força para executá-los. Muitas vezes a pessoa está tão deprimida, tão para baixo, tão se sentindo tão cansada, tão acabada, que ela não quer fazer nada, ela não quer cumprir com seus compromissos até, né? É importantíssimo continuar buscando a vontade de Deus, não tanto motivados pela vontade, mas pela fé e por um amor purificador. Continuar firme e constante na oração, apesar da aridez espiritual. Você não está sentindo nada, nada acontece, tudo está difícil, você não escuta nada de Deus, não vem nada na sua cabeça, continua rezando. Nem que seja balbuciando, Ave Maria cheia de graça, Espírito Santo vem me ajudar. Continua orando. Mantenha o seu terço o tempo todo pertinho de você, gruda no terço, não deixa o terço longe de você. O terço te protege contra o demônio. É preciso recorrer à palavra de Deus para vencer as tentações o tempo todo e orar muito, né? Então, hoje no quarto dia, a virtude é a contínua oração e o vício é a preguiça. A oração que nós vamos fazer hoje é uma oração de intercessão. Eu vou deixar aqui embaixo o que é uma oração de intercessão e nós vamos depois rezar uma oração que eu vou deixar aqui também. Nós vamos pedir hoje a intercessão da Virgem Maria, nossa mãezinha querida, tá? Vamos pedir para ela ajudar a gente a continuar firme na oração sem parar. A obra que nós vamos tentar fazer é consolar os aflitos, tá? Tem muita gente por aí que não tem Deus no coração, nem sabe que Deus existe, vive numa aflição danada. Vamos tentar consolar essas pessoas. A jaculatória que nós vamos fazer é Doce Coração de Maria, seja a minha salvação. As habilidades positivas são procurar ser fervoroso, contemplativo, piedoso, venerador e persistente piedoso. E as negativas são evitar ser rebelde, inclemente, comodista, inconstante, malandro e desleixado.
Essas são as coisas que nós temos que observar hoje. Fique com a sua folhinha o tempo todo, com a sua ficha o tempo todo. E eu vou colocar aqui embaixo que é uma oração de intercessão. Ontem eu falei errado, né? Oração de intercessão. Vou colocar aqui embaixo e vou colocar uma oração também. Ok? Até amanhã.